Aí eu falei assim, mas à noite? É, eu jejuo à noite. Eu falei, como é que é esse jejum que a senhora jejum à noite? Foi uma irmã. Ela disse assim, eu oro 6 horas, vou para a igreja. Quando eu chego, eu vou dormir. Eu não janto. E fico jejuando até 6 horas da manhã. Eu falei assim, a senhora dorme? Ela disse, eu durmo. Eu falei, então a senhora não jejuou. O jejum da noite, ele não pode dormir. Você tem que ficar acordado das 6 às 6, cantando, orando, meditando nas Sagradas Escrituras. Então tem muita gente que pensa que sabe jejuar. Mas será que esse jejum corresponde com o que a Bíblia ensina? Hum? Então, meus irmãos, eu quero apresentar para todos a introdução do livro. Olha, a introdução do livro. Está dando para ver? Certo. Quem tem o seu livro, faz as anotações, as frases que vão ser citadas. Hoje é só uma aula introdutória, tá? Só para você poder ver. Olha o que eu escrevi aqui na introdução do livro, olha só. Há muitas invenções no seio da igreja em nossos dias atuais. Dentre elas, destaco os ensinos distorcidos e nenhum estímulo ao jejum. Você sabe que na igreja existe vários ensinos distorcidos. Quando eu falo do ensino distorcido aqui, eu estou falando daqueles ensinos que têm sido transmitidos na igreja sobre a prosperidade. E não tem um ensino para que as pessoas possam voltar a jejuar. Eu não sei se você já viu, mas as igrejas, maioria hoje, só faz culto da prosperidade. Só faz campanha da prosperidade. E do jejum? Não sei se você já parou para ver, mas existe tantas invenções quando se trata da prosperidade, a teologia da prosperidade. Eu estava numa igreja, na cidade de Floresta do Araguaia, quando vi um pregador dizendo que você não pode dar uma oferta de R$ 2 na igreja, porque a oferta de R$ 2 é uma tartaruga, então a sua bênção vai demorar a chegar. Mas já de 5, já de 20, de 10, já de 20, já a de 50. Aí ele falou assim, quando você dá uma de 100, a sua bênção chega imediato, porque na nota de 100 tem um peixe, e ele é rápido, ele é ágil. Falei, cara, mas que coisa, hein? Então é tanto ensino distorcido da palavra, quanto na verdade nós deveríamos estar incentivando as pessoas a jejuar, a orar, a buscar a presença de Deus. Você sabe que hoje, na igreja, existe muito louvor. É 1 hora de louvor, 1 hora e meia de louvor, e 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para a palavra. E a maioria ainda é tão hipócrita em dizer, estamos agora, estamos nos preparando para a melhor parte. A melhor parte é tão rápida, assim, 15 minutos. Você sabe que as pessoas hoje sabem tudo quanto é música, tudo quanto é hino, menos a palavra. Então nós temos que voltar à palavra. Por isso que eu falo aqui sobre os ensinos distorcidos. Continuando a leitura do livro, diz assim, ó. E foi pensando em você que escrevi a respeito do assunto. Ensinarei sobre o falso e o verdadeiro jejum. Neste livro você aprenderá a diferenciar jejum de sacrifício. Além do mais, você aprenderá a jejuar de forma correta. O que se pode e o que não pode fazer no jejum. Quais são os tipos de jejum que existem na Bíblia e os que não existem. Além disso, quais são os inventados pela igreja em geral, sem embasamento em nenhum contexto bíblico. Que Deus te abençoe, que Ele abençoe a sua vida, a sua família. Meus irmãos, olha só, veja só o que eu disse aqui, ó. Existe jejum verdadeiro e existe jejum falso? Lógico que existe. Por exemplo, quem foi que disse que nós jejuamos televisão? O que é jejum? No seu livro aí está escrito, jejum é abstinência. Jejum é abstinência parcial ou total de alimento. Ou seja, você jejuma
quando você deixa de comer, de se alimentar. É um jejum normal. O jejum cristão, ele só é jejum quando você deixa de se alimentar, mas você se apresenta para Deus. Porque tem gente que diz assim, vou jejuar hoje, e ele nem se apresenta para Deus. É preciso se apresentar. É preciso dizer assim, Deus, nesta manhã tão gloriosa, eu dobro os meus joelhos e digo ao Senhor que eu vou fazer um jejum. Não vou determinar a hora de terminar, mas vou jejuar para que a minha alma seja quebrantada e que eu possa ter mais intimidade para contigo. Porque o jejum é isso, o jejum ele nos aproxima de Deus. O jejum não muda Deus, ele nos muda. O jejum não aquebranta Deus, ele nos aquebranta. O jejum não aproxima Deus de nós, ele aproxima nós de Deus, porque Deus não tem problema com o pecado. Quem tem é nós. É nós que pecamos e fugimos de Deus. Deus não. Ele sempre está se aproximando de nós. Ele sempre quer reconciliamento conosco. Então, é preciso dobrar o joelho e dizer a Deus que você está jejuando. É preciso, no dia que você vai jejuar, você precisa, irmão, isso é regra. Você precisa cantar pelo menos de 1 a 3 hinos quando você estiver jejuando. E é obrigatório você pelo menos ler 1 a 3 capítulos no dia que você está jejuando. Porque jejum é fome de Deus. Jejum é alimentar-se de Deus. O que é jejum? Jejum é deixar de se alimentar fisicamente para se alimentar espiritualmente. E a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Se a palavra de Deus me alimenta e eu jejuo e não leio a palavra, como é que eu me alimentei? Então, quando você vai jejuar, vou repetir, você deve cantar, você deve ler a palavra. E não só ler, mas meditar. No livro está lá, meditar. Porque você sabe que tem pessoas que lêem a Bíblia tão rápido que quando termina você pergunta, o que foi que você leu? E fala, não sei. Sei que eu li. Não é assim, irmãos. No dia que você está jejuando, você deve ler a Bíblia com os olhos amorosos, sim, amando, meditando, conversando com a Bíblia. Eu estou ensinando para você aqui como jejuar. Olha, por exemplo, digamos que você está jejuando hoje. Aí o que você vai fazer? Você vai ler a palavra. E como você vai ler a palavra? Você vai ler assim, olha. Olha só, presta atenção. Olha o que diz assim, ó. E ninguém acendendo uma candeia põe em oculto. A internet está ruim. Mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Aí você vai falar assim, ninguém, então não está especificando o nome. Pode ser qualquer pessoa. Acendendo uma candeia. Então, eu não sei se vai dar para concluir essa aula aqui, por causa da internet, choveu hoje, aqui, mas quando você vai jejuar, você lê a Bíblia, conversando com ela, fazendo perguntas para ela. Você não lê a Bíblia como se tivesse 10 dias sem comer. Por mais que você está se alimentando espiritualmente, mas é devagar, é pensando, é conversando. Seja íntimo de Deus. Quando você está jejuando, coloca uma cadeira para você e uma para Deus e fala assim, Deus, senta aqui, vamos conversar, eu preciso ter intimidade contigo, eu preciso falar contigo, eu preciso ouvir a tua voz. Eu tirei o dia para o Senhor. Quando você vai jejuar, eu não sei se você já notou, mas o dia que você tira para jejuar é o dia que o diabo se levanta com tudo. Ele usa o teu melhor amigo, ele usa a tua mãe, ele usa teu pai, ele usa teus irmãos, ele usa o totó, o cachorrinho, ele usa o gatinho, ele usa tudo.
para te atormentar, para você irar, para você xingar, para você perder aquele momento de consagração. E eu te digo, não seja vencido pelo diabo, mas vença o diabo. Amém? Então, no dia que você está jejuando, você deve estar atento, esperto, porque o inimigo vai estar usando todas as ferramentas possíveis para te barrar. A tua esposa, a tua namorada que nunca discutiu com você, no dia que você está jejuando, ela discute. Então, tome muito cuidado, porque o jejum, ele é sério. Eu escrevi uma frase aqui que eu quero falar para você, olha só. Quando a alma consegue pegar o ritmo das disciplinas espirituais, os resultados acontecem. Por quê? Porque jejum é um exercício para a alma. Você não malha, você não quer fazer academia para malhar o corpo, ficar bonitão, forte? Pois é. Assim você deve fazer para fortalecer a sua alma. Se você faz academia para fortalecer o corpo, você vai fazer jejum para fortalecer a alma. Olha só, quando a alma consegue pegar o ritmo das disciplinas espirituais, os resultados acontecem. Ou seja, se você começar a jejuar, a sua alma vai pegar o ritmo. Vai chegar um momento que você já não vai conseguir mais passar uma semana sem jejuar. E os resultados vão acontecer. Por quê? Porque quando você for pregar, você vai ver que Deus fez um milagre. Quando você for pregar, você vai ver que Deus curou almas, que Deus curou feridas. Ainda que você pregue conversando, as pessoas serão tocadas pelo Espírito. Por quê? Porque você estará íntimo do Espírito Santo. Íntimo de Deus. Aleluia. Então o jejum ele nos aproxima de Deus. E se o jejum nos aproxima de Deus, calma, até o coitado do Totó. Então, se o jejum nos aproxima de Deus, quando nós chegarmos na igreja para ministrarmos a palavra de Deus, nós conseguiremos levar Deus até essas pessoas. E se essas pessoas estiverem mortas espiritualmente, elas serão tocadas por Deus e elas terão vida e vida com abundância, porque quem recebe o toque de Deus, ainda que esteja morto, levanta. E se ele se levantar, ele não fica parado, ele grita, diz: eis que eu vi um profeta, eis que um homem de Deus me tocou. Você precisa conhecer o poder do jejum. Você precisa conhecer o poder da oração. Você precisa ser uma pessoa disciplinada. Olha só, quando a alma consegue pegar o ritmo das disciplinas espirituais, os resultados acontecem. Se eu quero, olha só essa frase que eu deixei para você. Se eu quero ser íntimo de Deus, preciso ser disciplinado. Disciplina não é fácil, porém é transformadora. Ser uma pessoa disciplinada não é fácil, mas quem consegue ser disciplinado, ele é transformado. Irmãos, não existe facilidade nesse processo chamado oração. Não existe facilidade nesse processo chamado jejum. Não existe. É por isso que o jejum, ele é um sacrifício. Eu fico cheio de Deus quando vai falar sobre esse assunto, sobre o jejum. Eu estava dizendo há poucos dias com um amigo que até hoje eu não vi esse momento de eu pregar sobre o jejum e não vi.